E falando sobre o Neymar, né? O Santos já divulgou os relacionados para a partida contra o Flamengo, hein? O Peixe já divulgou os relacionados para a partida contra o Flamengo e o Neymar Júnior está entre os relacionados. Vou colocar a lista para vocês aqui dos relacionados. O Peixe divulgou minutos atrás os relacionados para a viagem para o Rio de Janeiro. João Schmidt, Zé Rafael, Robinho Júnior, Tomás Rincon, Tiquinho Soares, Neymar Júnior, Guilherme, Diógenes, Luan Pérez, que retorna após cumprir suspensão, Arão, Tassiano, Cabadeiro, Igor Vinícius, Lautaro Dias, olha aí, Brahim, hein? Bilal Brahim volta a ser relacionado, Álvaro Barreal, Alexis Duarte, Zé Ivaldo Escobar, Roleiser, Souza, Sherman, olha aí a novidade, hein? Sherman entre os relacionados, Bom Tempo, Brazão, João Fernandes e Adonis Frias. Lembrando que o Mike também está fora da partida. O Mike levou o terceiro cartão amarelo. Que o Mike descanse em paz, porque tá morto, tá mortinho o jogador Mike. E olha, nesta relação aqui, não temos o Vitor Hugo, hein? Contratualmente, o Vitor Hugo não pode jogar a partida contra o Flamengo diante da cláusula de empréstimo, né? Por ele ser jogador do Flamengo. Portanto, o Vitor Hugo tá fora. Então temos aí algumas novidades entre os relacionados. Temos a volta do Bilal Brahim, temos o Sherman e também a ausência, mais uma vez, do João Basso. O João Basso está fora dos relacionados. E temos aí também, né, o Vitor Hugo, por questões contratuais, fora da partida, né? E aí, claro, né, o torcedor já começa a se perguntar, Marcão, qual é a melhor escalação para o jogo do próximo domingo? Para mim, tá fácil escalar o Santos Futebol Clube. Para mim tá fácil escalar o Santos Futebol Clube. Eu sacaria o Robinho Júnior, colocaria o Guilherme. Ah, Marcão, mas você vai colocar o Guilherme de volta? Vou. Colocaria o Guilherme de volta. O Guilherme resolve? Não, não resolve. Mas ele tá mais pronto que o Robinho. O Robinho é melhor tecnicamente que o Guilherme? É verdade, é sim. Mas na minha opinião, não adianta querer apostar no Robinho Júnior agora como salvador da pátria. Ele pode ser importante durante o jogo, mas não entrando desde o início num jogo como esse contra o Flamengo. Acho que a ideia foi boa do treinador Vojvoda ontem, mas vimos ali que o Robinho não está tão pronto ainda. Então, eu acho que é preciso colocar aqueles jogadores que têm mais protagonismo nesse momento. E o Guilherme, o problema do Guilherme é jogar na Vila. O Guilherme na Vila, o primeiro passe errado dele, a torcida cai matando. Coloca ele no Maracanã e vamos ver o que acontece. Entendeu? Eu acho que não tem que ter orgulho nesse momento, hein? Não tem que ter orgulho nesse momento. Pra mim, outra mudança, Neymar no lugar do Vitor Hugo. E outra mudança, o Igor Vinícius no lugar do Mike. Mais uma mudança, sai o Alexis Duarte entre o Luan Pérez. Pra mim, esse é o time que tem que jogar contra o Flamengo no próximo domingo. Gabriel Brazão e Igor Vinícius. Pela direita. Na zaga, Zé Ivaldo, Arão e Luan. Do lado esquerdo, Souza. No meio-campo, João Schmidt, Neymar Júnior e Álvaro Barreal. Na frente, Guilherme e Lautaro Dias. Entendeu? Pra mim é isso. Pra mim é isso. Não tem que fazer muita coisa diferente disso, não. Marcão e o Lautaro. Você pode tirar o Lautaro também. Porque o Lautaro é horroroso, né? É que não tem outro pra colocar. O Tiquinho é pior que o Lautaro. O Lautaro pelo menos corre. O Tiquinho nem correr, corre. Agora uma outra possibilidade é você tirar o Lautaro Dias e aí você joga o Guilherme de falso 9, né? Você joga o Guilherme de falso 9. Pode ser uma alternativa. E aí joga o Roleiser aberto pela direita, né? Pode ser essa a alternativa. É que o Roleiser também é uma nhaca danada, né? O Roleiser também é uma nhaca danada. Mas eu acho que é basicamente isso, hein? É basicamente isso. Mesmo assim, as chances são mínimas, né? Faltou o Zé Rafael no meu time? Não, o Zé Rafael é o primeiro volante, né? Faltou o Zé? Eu fiz de cabeça rapidinho aqui. Vamos lá. Brazão, Igor Vinícius, Zé Ivaldo, Arão
e Luan Pérez. Do lado esquerdo, o Souza. No meio campo, acho que eu coloquei o Schmidt na outra, né? Então é Zé Rafael, perdão. No meio campo, Zé Rafael, Neymar e Álvaro Barreal. Na frente, Guilherme ou Lautaro ou Roleiser e Guilherme. Acabou. É isso aí. Entendeu? É isso aí. Não tem muito o que fazer. Não tem muito o que fazer. É que é muito jogador ruim junto, né? É muito jogador ruim junto. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Agora, o Neymar tem que ser titular, hein? Não me venham com esse papinho de Neymar no banco, hein? Estão falando que o Neymar tá em Interlagos. Não sei se ele tá em Interlagos. Mas se tiver Interlagos, pra mim não interessa. Ele tem que comer grama domingo. Eu comentei ontem sobre isso. Aliás, eu comentei hoje sobre isso. Alguns não entenderam. Eu acho que o Santos precisa entender a situação que ele se encontra, entendeu? Se o Neymar tiver em Interlagos... Eu já nem falo mais sobre isso também. Não... Já tô de saco cheio de falar sobre isso. Mas ontem, por exemplo, tinha homenagem pro Zé Rafael. O Alexandre Matos até ali, beleza. Mas o Zé Rafael sendo homenageado antes do jogo, né? Não sei se faz sentido isso, sabe? O jogador precisa estar 100% concentrado, entendeu? Eu ainda penso com a cabeça dos mais antigos muitas vezes, sabe? O cara nem olhar no olho do jogador adversário, entendeu? Eu acho que às vezes falta um pouquinho disso. Eu vi contra o Fortaleza na Vila Belmiro um clima de paz total. As comissões técnicas de Santos e Fortaleza antes do jogo, ali todo mundo rindo, entendeu? O Roleiser desfilando no gramado de chinelo. Eu não sei. Eu acho que falta, na verdade, um clima de rivalidade, de competitividade, sabe? Será que os jogadores do Santos já entenderam? Caiu a ficha desses caras? Ou eles acreditam achando que a hora que o Neymar quiser jogar, o Santos vai ganhar? Esqueçam isso, cara. Esqueçam isso. Esqueçam isso. Esqueçam isso. O Santos teve o Neymar aí nos últimos 10 meses, nos últimos 9 meses. E aí? O que aconteceu? Quais jogos realmente o Neymar decidiu? Então acho que falta um pouco de brio, sabe? Falta um pouco de Léo Bastos, falta um pouco de Edu Dracena, falta um pouco de Durval, falta um pouco do André Luiz Pirulito. Lembra do André Luiz? Das Torres Gêmeas? Falta um pouco disso, entendeu? Falta um pouco de Fábio Costa. Falta um pouco disso. Quer fazer homenagem pra mim? Depois do jogo ou em outro momento. Não é o momento. E não tô falando aqui que a culpa é do Zé Rafael, hein, gente? Porque o Zé Rafael é um dos poucos que se salvam. Mas é a mensagem que você passa. É um momento descontraído que não pode ser descontraído. Tem que ser um momento de foco total. Foco total. Mas volto a dizer, talvez cobrar isso seja cobrar muito para jogadores que vivem num clima de paz eterno. O presidente chama uma reunião para selar a paz até com a oposição, pô. Com a oposição. Então o Santos vive no eterno clima de paz, entendeu? O Santos vive no eterno clima de paz. É paz eterna no Santos Futebol Clube. Tá tudo bem. Tá tudo bem, tá sempre tudo certo. Não, vai lá, recebe uma placa da Leila, tudo bem. Se a gente vai jogar... Não, tudo bem, vai lá, vai ser homenageado. Tá tudo belezinha, tá tudo lindo, tá tudo maravilhoso. Falta compromisso dos jogadores do Santos, entendeu? Falta compromisso. Vocês acham que alguém saiu pé da vida ontem do Allianz Parque? Saiu nada, meu amigo. Saiu nada. Sabe o que esses caras devem ter falado no vestiário? Jogamos muito, hein? Jogamos muito. Jogamos muito. Entendeu? O Eriel Gustavo, Marcão, estamos condenados. Não duvido, terminaremos na 19ª posição. Miguel Galicchio, falta tudo, inclusive o presidente. Lenin Rodrigues, faltam Quinones, Apodi e Michael Jackson. Ih, mamãe! Que coisa, hein? Adilson Lopes, Marcão, boa tarde. Já joguei a toalha pelo Peixão.
Nada está ao nosso alcance. Time muito ruim, vamos para a Série B. Vamos curtir o Pirulilo Baby. Pirilo Baby deve ser o Marcelinho Teixeira, né? O Marcelinho Teixeira. E o caso do Bilal, hein? O Bilal voltou, hein? O Bilal reapareceu, hein? Colocaram o Bilal na lista, hein? Colocaram o Bilal em cena, hein? Atenção, hein? Bilal Brahimi vai conhecer o Rio. Attention, please. Bilal Brahimi vai conhecer o Maracanã. Vamos ouvir o que disse Juan Pablo Vojvoda sobre Bilal. O Brahimi fue un jugador consultado que o preguntaron a mí si conocía al jugador, no conocía, analicé al jugador, pedí informaciones. La janela estaba muy perto de fechar, esa es la realidad. Es un jugador que precisa una adaptación, ¿sí? Hoy no fue relacionado porque, bueno, teníamos otras opciones en el banco. En un juego fuera de casa, eu preferí comenzar con Robinho, entonces la sustitución de Robinho puede ser Caballero, pero el lado izquierdo teníamos a Guilherme, si queríamos, o Forza Frenchy teníamos a Tassiano Chiquinho, entonces, bueno, y yo quería relacionar gente también que iba a precisar, por ejemplo, si acontecía algo en el medio campo, tenía a Schmidt o a Rincón, entonces, bueno, un ten que ficar afuera, en esta oportunidad ficó Brahimi afuera, más eso no significa que el jugador no sea o considerado por Vojvoda, y bueno, cuando incorporamos a él, eu miré vídeos de él, y bueno, fue esa la situación, eu no conocía a Brahimi, más analicé a él, y bueno, di el visto bueno para incorporar un jugador más para la composición de elenco. Tá aí o treinador Juan Pablo Vojvoda claramente desmentindo Marcelo Pirilo Teixeira. Para quem acompanha o Varanda Futebol Debate sabe que não é novidade nenhuma. Nós já estávamos aqui dizendo que o Marcelo Teixeira faltava com a verdade ao dizer que o Juan Pablo Vojvoda tinha indicado, insistido pela contratação do Bilal, né? Tava claro para todo mundo. O Vojvoda, de forma muito educada, ele é um gentleman, um cara muito educado, né, e honesto, mas ele disse aí com todas as letras, para quem entendeu, que não foi ele que indicou o Bilal Brahimi, né? Aliás, o Bilal, ele foi oferecido ao Santos Futebol Clube ainda com o Kleber Xavier, né? E aí o Kleber Xavier acabou sendo demitido, ficou toda aquela questão de contrata, não contrata, o Santos trouxe o Juan Pablo Vojvoda, o jogador foi apresentado ao Vojvoda, ele foi colocado numa sala, o departamento de scout apresentou os vídeos do atleta, apresentou os números do jogador e disse ao Vojvoda, olha, Vojvoda, temos esse jogador aqui, ele quer jogar no Brasil, o salário dele está compatível com aquilo que nós queremos pagar, jogador com experiência na França, tem aqui alguns vídeos pra gente te apresentar, os números dele são esses, o Vojvoda meio que ficou sem saída, né? Não tinha outra opção, ou contratava o Bilal ou não contratava mais ninguém. O Vojvoda falou, então traz. Então essa é a verdade, né? Essa é a verdade. Mas é mais um jogador de empresário, né? É mais um jogador colocado no Santos por empresários, entendeu? Então é isso, o Marcelo Pirilo Teixeira faltou com a verdade, mentiu no Popular, a verdade é essa, né? Mentiu lá na sua casa, na sua TV, né? E não é novidade também o Marcelo faltar com verdade, né? A gente sabe, e quantas vezes aí vimos o Marcelo dar declarações que não se confirmam, né? Como é o caso da venda de cadeiras e camarotes. Cadê a venda de cadeiras e camarotes? Cadê o CT em São Paulo? Que ele prometeu, que ele disse, que já tinha o terreno? Cadê? Cadê tudo isso? Né? Cadê a reconstrução que o Marcelo Teixeira tem falado de forma repetida em suas entrevistas? Então, faltar com a verdade não me parece algo novo para o presidente do Santos, Marcelo Pirilo Teixeira. Agora, parabéns ao Vojvoda, né? Pela coragem de ter falado, mesmo de forma educada, de forma cuidadosa, ele deixou claro que o Marcelo Teixeira colocou na conta dele um jogador que não é dele.